Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Evangelho de João 4:34. Que texto lindo de Jesus, não é? Que ele expressa o seu respeito pela vontade do Pai. Não, mas ele não era Deus? Era Deus. Ele estava com o paletó da humanidade. E com o paletó da humanidade, assim, velando a sua divindade, ele tinha como propósito fazer a vontade da divindade. Então ele diz assim, isso é o mais importante, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Quer dizer, isso é muito maior. A comida é um bem básico, não é? A comida é uma necessidade básica, aliás. Mas mais do que isso era fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que tinha enviado a Jesus para fazer a obra do Senhor. Esta palavra linda está exatamente aqui nesta revista. Eu já vou mostrar qual é o livro que ela está. Essa revista Esperança Novo Tempo, um guia de estudo da Bíblia. Com o título Eu Creio, tem vários outros títulos aqui, mas essa daqui tem 15 lições e esta é a 7ª lição. Jesus ou Cristo e a lei de Deus. Como é que ele se relacionava com a lei de Deus? Aqui tem vários textos legais, muito importantes. A lei de Deus representa a sua vontade para o ser humano. E Jesus colocava a vontade de Deus acima da comida e da bebida. Olha que coisa impressionante. Você pode pedir essa revista agora através deste WhatsApp que aparece. É só colocar lá, eu creio, a gente já vai saber. Depois nós vamos pedir seu endereço, o endereço que você quer que envie a revista, tá bem? Você faz ali as 15 lições e no final tem aqui um teste para você preencher e enviar para a gente pela internet ou pela Caixa Postal 7 de Jacareí, tem todas as informações aqui, tá bom? Então vamos ficar esperando a sua inscrição para essa revista tão linda, não é? O seu pedido para essa revista. E graças aos Anjos da Esperança, essa revista pode chegar até você gratuitamente, ela vai pelo correio. Nós temos uma gratidão muito grande para com os Anjos da Esperança. E meu convite aqui é para que você se torne um Anjo da Esperança também. Porque através das doações dos Anjos da Esperança, essa máquina toda aqui, que é a Rede Novo Tempo, ela funciona, rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Então, quer se tornar um Anjo da Esperança? Olha aqui, tem mais um outro WhatsApp, você manda uma mensagem, faça sua pergunta e tudo mais, e seja muito bem-vindo. Nós estamos na TV Novo Tempo, claro, às 6 da manhã, começando a programação matutina, terminando a programação noturna às 11h30 da noite e às 3 da manhã. Estamos também no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Ali você encontra toda a Bíblia gravada e vários capítulos mais de uma vez. Aqui quase que o Antigo Testamento 2 vezes, né? Porque o pastor Fávero, que é diretor do nosso seminário aqui em São Paulo, ele gravou até Malaquias, então nós já temos o Antigo Testamento gravado quase três vezes, né? Várias partes quase 3 vezes. Mas se inscreva lá no nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o canal oficial aqui da Novo Tempo, tá bom? Estamos também no Deezer, no Spotify, estamos no NT Play, várias mídias para alcançar aqueles que falam português, espanhol em todo o mundo. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos para o intervalo agora. E na volta, o capítulo 10 de Oséias. Então não sai daí, a gente já está voltando. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Um capítulo da Bíblia por dia. São 1189 capítulos, não é para desanimar você não, é para incentivar, né? Um por dia, devagar, tranquilo. Nós chegamos lá, uns 3 anos, a gente termina a Bíblia toda, né? E depois começa de novo, a gente não para de jeito nenhum. Mas vamos lá, capítulo 10, há um bloco aqui, do capítulo 10 até o capítulo 13. Isso é um bloco grande aqui. E a gente encontra 6 imagens dentro deste bloco do 10 ao 13, 13 até o 16, né? Praticamente todo.
6 imagens de punição. 6 imagens de punição. Vamos passar rapidinho aqui. Quais seriam elas? A primeira é uma vide exuberante, luxuriante, que dá fruto, não é? Mas ela é inútil. Ela é inútil, ela se multiplicou com os altares, a mesma maneira que os altares se multiplicavam. Então não é uma coisa boa. Eu vou depois explicar melhor sobre isso. Um estado de anarquia, a partir do verso 3 até o 10. Não é? Não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Anarquia total, sem rei, sem respeito, sem nada. Uma outra imagem de punição, né? Aqui aparece lá no finalzinho, é o verso 11, porque Efraim, Israel, né? Era uma bezerra domada, bezerra que trabalhava sozinha, bezerra que se achava, né? E até tem um mapinha que eu quero mostrar para você. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Aqui tem Judá embaixo, aí você vai entender até mais um pouquinho. Judá embaixo, Israel em cima. Siquém, que começou ali em Siquém, a capital, depois passou para Samaria. Esse aqui é um mapa da divisão, né? Quando houve a divisão entre os dois reinos. O rei Roboão embaixo e o Jeroboão em cima. Jeroboão não tinha nada a ver com a descendência de Davi, nada. E Rehoboão, filho de Salomão. Então você vê Jerusalém ali, tá vendo bem Jerusalém? Siquém, que era a capital, onde tinha o centro espiritual deles, que era novo, que era sem... Aqui você tem 2 estrelas. Uma estrela está em Betel, no sul. E a outra estrela está em Dan. Sabe o que eles colocaram nessas estrelas? Volta para cá. Eles colocaram 2 bezerros para serem amados, né? Serem idolatrados, santificados, para que ninguém descesse para Jerusalém. Olha só que malvadeza, né? Então essa é uma coisa assim, olha, a bezerra, vocês são uma bezerra solitária, domada, não é? Aqui diz assim, coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó me desfará os torrões. Depois a gente volta aqui para falar um pouquinho mais. Bom, aí passa, né? Vai para o capítulo 11, então nós não vamos ver isso hoje, mas é comparado a um menino. Depois, ali no finalzinho do 11, o verso 12, 11, 12, aqui é quem apacenta o vento. Quem é pastor do vento? Apacenta o vento. Nada, absolutamente nada. E lá no capítulo 13, nós temos então essa 6ª imagem. Alguém que está morto espiritualmente. Está bem pesado, né? Bem pesado aqui. Essas imagens são bem pesadas, né? Pesadas imagens de punição. Israel semeou malícia e estava colhendo o quê? Maldição, destruição. A gente sempre colhe o que semeia. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente semeia arroz, vai colher arroz. Não vai colher feijão. Não vai colher feijão. O que você semear, semeia bondade, misericórdia, amor, concórdia. Você vai colher isto, mesmo com pessoas que não nos entendam, né? Mas a pessoa é muito ríspida comigo, eu vou ser igual. Então vocês não vão parar nunca. Alguém tem que desistir. Alguém tem que mudar a música. Não é? Alguém tem que mudar o olhar. Que seja você, mas o outro não muda, não importa. Não precisa ser como aquele cobrador de ônibus que eu já falei aqui, quando eu era garoto, eu ia estudar no centro de São Paulo, eu pegava o ônibus das 11h15 e o cobrador tinha uma plaquinha em cima dele, na janela, assim em cima, dizia assim, a minha educação depende da sua. Então você vai esperar o outro reagir para você reagir igual ao outro? Não, você tem que ter um princípio. Esse princípio é muito importante. Então, semeou malícia, colhe destruição. É isso daí. Israel é uma vide luxuriante que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Deu fruto do mesmo tanto que multiplicou os seus altares. Então não adianta nada. Por quê? Não tem razão. É você usar o que você tem para o mal. É você usar o dom que Deus lhe deu para o mal.
é inverter as coisas. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Então, eles usaram todas as coisas boas, essas colunas são para adoração, para idolatria. O seu coração é falso, verso 2. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deixará abaixo as suas colunas. Então, do tanto que deram fruta, construíram altares. Então, tinham que dar menos frutas, né? A terra é tão boa como as colunas que vocês fizeram. Não adianta nada. Deus vai quebrar tudo isso. Ele vai quebrar todas estas coisas. É um falso coração, né? Pior coisa é um falso coração. Pior coisa é um falso coração. Essas pessoas que têm síndromes, né, assim, psiquiátricas, não é, de sociopatia, coisas dessa natureza, elas não têm um pingo de remorso. Tem um pingo de remorso. Elas podem estar sorrindo para você e num outro segundo apontando um revólver ou uma faca. Ou criando uma situação para você cair, se machucar, fazer alguma coisa assim. Se machucar física, emocionalmente, qualquer coisa. Há pessoas que vivem num verdadeiro inferno, vou usar essa palavra, desculpe, mas uma coisa ruim, vivem num desespero total por estarem com estas pessoas, que são tóxicas, são mentirosas. Elas aparentam uma coisa e são outra, conseguem ser verdadeiros atores, atrizes. Coração falso, quando você não ama e diz que ama por interesse. Coração falso é o que eles tinham, corações falsos. E Deus ia destruir tudo aquilo que eles adoravam, que não era Ele. A partir daí, então, vem a segunda imagem, né? É um estado de anarquia. Não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, verso 4. Fazendo aliança, por isso, brota o juízo como a erva venenosa nos sulcros dos campos. Não é? Aquela erva daninha que nasce no meio de uma plantação. Então, vocês estão fazendo exatamente isso daí, porque tem uma anarquia tremenda, não tem rei, sacerdotes também não. Olha aqui, os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria, como presente ao rei da Síria, ao rei principal. O rei de Samaria será uma... isso daqui é triste. O rei de Samaria será uma lasca de madeira na superfície da água. Então, joga uma lasquinha de madeira no rio que vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Não tem vontade própria. Olha o que ia acontecer. O rei de Samaria era o rei de Israel, né? Aí vai, né? Vai falando sobre a Gibeá de novo. Desde os dias de Gibeá pecastes, né? Que foi aquele estupro público. Alguns analistas, alguns estudiosos dizem que foi a pior atitude em toda a história de Israel, um estupro público. Imagina isso. A gente já não suporta um estupro de uma pessoa, uma criança. A gente não suporta isso. Imagina um estupro público, várias pessoas. Foi terrível. Ele diz assim: desde aqueles dias vocês pecaram, ó Israel, e nisso permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo. E vou punir essa causa da sua dupla transgressão. Você pode entender essa dupla transgressão aqui como tanto os bezerros, né, de ouro, essa dupla transgressão, como os atos propriamente ditos de pecado como esse estupro coletivo. Aí vem essa bezerra domada, né? Porque Efraim é uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim de carro, Judá lavrará. Então eu disse: semeai para vós outros injustiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo
de Pocio, que é um campo sem sementes, né? Hará um campo sem sementes, de Pocio, porque é tempo de buscar ao Senhor, olha só, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Então, gente, se arrependam, olha aí o tanto que vocês estão fazendo. Eu vou colocar um jugo em vocês para vocês se arrependerem. É tempo de buscar ao Senhor. E a gente fala isso hoje, né? É tempo de buscar o Senhor. Será que a gente não está percebendo isso? Que é tempo de buscar o Senhor? É tempo de buscar o Senhor. Não deixe a coisa ficar feia, não deixe vir a doença, não deixe vir o desemprego. Busque o Senhor. Não vá buscar o Senhor por causa de alguma coisa. Por causa da doença. Porque eu vou buscar o Senhor, depois eu fico curado e deixo o Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia, né? Diz o profeta. E aí fala uma porção de coisas aqui. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, próximo. E todas as tuas fortalezas serão destruídas como Salmã destruiu Bet-Arbel. Esse Salmã, a gente não sabe direito quem é Salmã, nem o local aqui. Alguns acham que é o Salmanasar, né, que é um diminutivo para Salmanasar. As mães ali foram despedaçadas com os seus filhos. Os assírios, eles eram terríveis com as mulheres. Eles eram terríveis. Além de estupro, eles cortavam no meio, eles faziam um abuso assim, físico astronômico. Eles não respeitavam a gravidez, não respeitavam, arrancavam a criança, matavam a criança e matavam a mãe. Os assírios eram terríveis, Assim vos fará Betel por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. A alva é o alvorecer, né? Como passa, também assim vai ser destruído o rei de Israel. E foi tremendo. Eles já estavam aqui há pouco tempo da destruição, eles estavam aqui há pouco tempo dessa investida da Síria para destruí-los completamente. Está perto de 722 aqui, antes de Cristo. Então você vê aqui, nós vamos parar com as imagens agora, só 3 imagens. A imagem da vide, luxuriante, maravilhosa, produtiva, e Deus diz assim, o tanto que vocês produzem, vocês constroem altares, vocês adoram Deus. Daí, tem valor, né? Depois aqui, na sequência nós encontramos o estado de anarquia, não tem rei, é uma confusão, o rei que está aí não foi eu que coloquei, vocês vivem numa confusão de autoridade. Se um país não tem autoridade, não se respeita a autoridade, nós estamos falidos. Nós temos que, no Brasil, aceitar e acatar autoridades. Mas não tem outro jeito. Vai se rebelar quando não quer autoridade? Você quer ser autoridade? A autoridade é importante. Então, não tem nada aí, é uma confusão total. E vocês parecem aí uma bezerra domada, né? Mas eu vou botar um cabresto ali, eu vou segurar vocês. E voltem para mim. Busquem o Senhor. É tempo de buscar o Senhor, mesma coisa. Tempo de buscar o Senhor para você, para mim, para todos nós. Capítulo 11 vai falar sobre o menino, que é outra ilustração. Vai falar sobre o amor tão admirável de Deus, impressionante. O amor de Deus, mesmo com o pecador. Deus tem amor, mas não tira a consequência. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua compreensão, pelo convite que o Senhor faz aqui em meio a toda essa bagunça, em meio a todas estas ilustrações horríveis. O Senhor ainda diz assim, venham, voltem, busquem o Senhor, se arrependam. Esse convite é para nós também, que possamos te buscar, que possamos abandonar o nosso caminho errático, que nós possamos olhar para cima e seguir em frente até Jesus voltar. Esta bênção nós te rogamos em nome desse Jesus maravilhoso que nos salva. Amém. Muito bem, nós ficamos por aqui, o programa segue amanhã, o capítulo 11. Estou esperando você. Há um conceito interessante que afirma: dentro de cada semente reside o potencial de se formar uma floresta completa.
Você já refletiu sobre isso? Uma semente minúscula pode se transformar em algo imenso. Entretanto, isso pode ser positivo ou negativo, dependendo da natureza da semente. É por isso que, com base na metáfora da semente, surgiu o conhecido provérbio: você colhe aquilo que planta. Este é um conceito que pode ser visto no capítulo 10 do livro de Oséias. Vale lembrar que nesta época, Israel, o reino do norte onde o profeta morava, vivia um caos completo. O reino enfrentava constantes ameaças externas, especialmente do Império Assírio. Também havia uma série de reis instáveis e muitos golpes de Estado, levando a uma falta de liderança consistente. Além disso, existiam problemas internos significativos, incluindo corrupção, injustiça social e infidelidade religiosa. O povo frequentemente se voltava para cultos pagãos e idolatria, abandonando a adoração exclusiva ao Deus verdadeiro. Diante de tantos problemas, no capítulo 10 de seu livro, o profeta Oséias usa a imagem de lavradores para ilustrar a punição que viria sobre Israel. Porém, esta linguagem é interessante, pois ela lembrava o povo de que o mal que estava vindo nada mais era do que os frutos das ações erradas que eles estavam plantando. No versículo 12 lemos: semeai para vós justiça, colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo alqueivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. O texto é explícito: colhemos o que plantamos, tanto para o bem quanto para o mal. Isso me faz pensar em muitas pessoas que passam a vida reclamando de coisas ruins que lhes acontecem, mas não percebem que essas são as consequências naturais de suas ações passadas. Por isso, sempre que a vida nos apresenta resultados negativos, é uma chance de refletirmos: o que estamos plantando? Será que o seu presente não é apenas resultado de decisões erradas que você tomou no passado? E mais importante, que sementes você está lançando no presente que gerarão os frutos do seu futuro?